Olá, eu sou Cláudia Bettini, jornalista. Estou aqui à frente de mais um podcast do Colégio Motivo, trazendo mais um tema de importância e de relevância para essa interação entre família e escola, para o desenvolvimento dos nossos filhos. Hoje o tema é esporte e disciplina, o caminho para o foco nos estudos. Com a prática esportiva pode ajudar os alunos, os estudantes a desenvolverem mais concentração, organização, disciplina. E eu estou aqui com dois convidados super especiais, Erlon Maciel, que é coordenador de esporte da unidade de Casa Forte, e Caio Xavier, que é atleta e estudante do segundo ano do ensino médio e atleta de basquete, futsal e atletismo. Então vamos trazer esse tema, vamos fazer essa interação de como os esportes podem ajudar nos estudos, ao contrário do que muita gente pode achar, né, que no ensino médio é preciso focar mais nos estudos, mas o esporte pode ajudar e muito, né, Erlon? Bastante, né, na organização, na construção, né, dessa jornada pedagógica. Existem vários fatores determinantes, inclusive, para que você desempenhe e tenha um bom papel ao longo dessa jornada. E Caio, você aí no ensino médio e fazendo essa interação com 3 modalidades esportivas, né? Como é que isso te ajuda no pedagógico também? Em relação aos esportes, eu acredito que um dos principais fatores também é a questão do preparo físico. As provas também, principalmente no ensino médio, são provas que eu passo muito tempo sentado, são provas de longa duração. E eu acho que o preparo físico que eu tenho, tanto nas diversas modalidades que eu pratico, me ajudam a não ficar extremamente cansado ao realizar grandes sessões de estudo ou realizar provas que exigem realmente que tem uma exigência física muito grande por serem de uma longa duração e exigirem muito de mim também, como mente e como corpo. E como é que essa atividade esportiva, Erlon, de maneira enumerada mesmo, quais são os benefícios, como é que isso ajuda nesse desempenho? Eles ficam mais disciplinados, né? Disciplinados, responsáveis. Existe ali toda uma logística para se começar uma atividade física. Então, tocando na parte da disciplina, ele tem horário a cumprir, vestimenta para estar naquela atividade física, regras, né? Questão da socialização com os demais companheiros de equipe, né? Que ele faz tanto o esporte individual como o esporte coletivo. O esporte coletivo traz muito isso, é importante. A espera, a escuta, né? A divisão, a partilha, a frustração, o êxito também, né, quando vem as questões, as estratégias, tudo é muito importante para essa tomada de decisão, porque a modalidade esportiva, ela requer toda essa construção para essa tomada de decisão, assim como a parte dos estudos também, que você precisa tomar uma decisão em determinada situação de prova, né, de tarefas, de afazeres, enfim. Isso de uma maneira geral, né? Independente se é basquete, se é atletismo, se é futsal, essas regras que você citou aí, esses benefícios são de maneira geral em qualquer esporte, né? Sim, porque você ali tem um comando de voz, existe um treinador, né, à frente da modalidade, uma atividade orientada, você precisa ter essa escuta, seguir esse caminho, né, o que ele está propondo ali em relação à atividade, e aí você precisa, junto ao grupo, remar para aquele mesmo sentido, para aquele objetivo. Então, tudo isso, né, gera esse benefício para o estudante. Também na parte pedagógica, ele se organizar, se programar, arrumar estratégias de estudos, né, dias, horários, em que momento eu vou poder esticar mais numa disciplina, em que momento eu vou ter que reduzir, né? Então, tudo isso, sem contar o bem-estar. Nós escutamos saúde mental, a gente escutou bastante aí, né, na pandemia. Acho que foi uma frase muito falada por todo mundo, que melhora o organismo, fortalece a imunidade, e ele está bem. O estudante, se ele tiver com saúde, ele vai produzir mais, ele vai estudar mais. Se ele estiver bem fisicamente, ele vai estudar mais. Se ele não estiver bem fisicamente, ele vai estudar menos. Até isso ajuda, né? E colabora com o corpo. E Caio, você pratica várias modalidades, né? Você acha que cada uma tem uma especificidade, uma característica que traz para você nos estudos algo diferente? Ou você acha que, de uma maneira geral, o esporte, de uma maneira geral, atua na mesma forma? Cada modalidade tem exigências específicas a cada uma, mas eu acho que, de maneira geral, os esportes em si me ajudam na questão dos estudos, pois a base do que eu uso
durante os jogos ou durante os treinos, eu utilizo a mesma lógica durante os meus estudos. A lógica que durante uma partida eu ter que tomar decisões, analisar a situação, baseado no que eu já venho treinando com minha equipe ou com meu técnico, para assim ter uma tomada de decisão certa, eu vejo também nas minhas questões, nas minhas provas, de eu analisar uma questão, ler com calma a pergunta, lembrar as aulas que eu tive, fórmulas, assuntos, coisas que meu professor falou durante as aulas, que eu relaciono muito em relação aos esportes, que é esse preparo, que é o treino para ir no treino eu fazer em jogo, como é o estudo você realizar na prova. Para aí sim eu faço essa ligação entre o esporte e o estudo. Essa coisa da concentração, que tanto o esporte precisa, né, quanto o estudo, você acha que com o hábito, algum aluno que estiver ouvindo a gente, ou algum pai dizer assim, meu filho é mais desconcentrado, você acha que o esporte traz isso mesmo para quem tem essa dificuldade? Traz, com certeza. O esporte, todo e qualquer esporte tem a necessidade muito grande de atenção e foco, independente do seu objetivo ou da sua modalidade. Às vezes você está ali por um momento, por uma bola, por uma situação, você precisa ter essa tomada de decisão para resolver para a sua equipe de modo geral, né? E traz tanto essa parte da tomada de decisão positiva como negativa. E tem a parte da frustração, que é de suma importância também, né? A gente aprende com os erros. Né? Precisa bastante. E aí, trabalhar essa questão da ansiedade, né? Da espera, porque você teve aquele momento ali decisivo de uma partida, não teve êxito, você precisa esperar uma nova partida, um novo momento para você tomar uma nova decisão. Então, até isso colabora, né, para que você venha trabalhar nessas questões emocionais também. E quais são as melhores estratégias, assim, para dividir esse tempo? Existe alguma fórmula, assim, ou um tempo ideal que é importante que, no mínimo, esse tempo de esportes o aluno cumpra ou se determine a fazer esse exercício? Olha, o tempo, quem vai dividir é o ser humano, né? O estudante. Mas a gente sabe ali que se ele tiver 1 hora de atividade física, seja ele estudante, seja atleta, seja pessoa física, seja um idoso, é de suma importância para a caminhada do seu cotidiano. A gente precisa, todos nós precisamos, a gente não tem como fugir, né? Principalmente esses jovens de hoje que vivem numa geração onde tem poucos estímulos, tá? Aí eles recebem poucos estímulos. As gerações anteriores tinham mais espaço físico, tinha mais brincadeiras de rua, isso contemplava muito com atividades onde eles recebiam vários estímulos, um com o outro. Né? Parte do princípio que eu até brinco, eu digo, antigamente se brincava no esconde-esconde, se esconder, né? Dependendo da região como se fala, você brincava no quarteirão. Hoje em dia você se depara com a criança brincando no corredor de prédio, onde tem uma caqueira, um se esconde, o outro, né? Vai lá, achou, acabou a brincadeira. Não pode no elevador, não pode na escada, não pode. Enfim, e na época da gente, a gente tinha esses estímulos, né? Então era muito mais saudável, né, para aquela geração. Então essas gerações precisam desses estímulos através dessas atividades orientadas. E aí a gente ressalta aqui a importância, né, de ter esse olhar da escola, porque é um ambiente que ele já está se sociabilizando, né, e pode lidar com essas frustrações de maneira orientada, com esses jogos, né, isso é muito importante. Sem sombra de dúvida, né, você precisa ter um desenvolvimento, seja ele físico, social, pessoal e cognitivo, né, de suma importância. A parte esportiva do Motivo trabalha essas 4 questões muito, né, para que esse estudante e esse atleta ele possa desempenhar e desenvolver no seu dia a dia dessa forma. E Caio, qual a tua estratégia para conciliar o estudo, os esportes, dividir esse tempo e te ajudar no outro? Hoje eu tenho uma rotina muito bem dividida. Sinceramente, foi uma rotina que, praticando muitos esportes, foi difícil por um tempo conseguir conciliar sem atrapalhar o meu desempenho entre um e outro. Mas hoje eu acredito que a principal estratégia para dividir uma boa rotina é você se entender e as suas necessidades, o tempo que você precisa para cada modalidade. Tem modalidades que eu pratico mais que outras, pratico mais vezes por semana, ou as sessões que eu pratico são de mais duração, essa foi a minha estratégia em relação aos esportes que eu pratico, mas eu sempre tive o foco de não atrapalhar nem os esportes nem os estudos. Hoje meu estudo também não é uma prioridade, mas
Sim, bem dividido na minha rotina. Eu tento não afetar nenhum dos dois e acredito que hoje a minha rotina é muito bem dividida devido a tanto estudo de mim mesmo e minhas próprias necessidades. E é muito benéfico para você fazer tudo isso dentro da escola, né? Ser Sim. atleta do colégio. Sim, poder praticar isso num lugar só, que é na minha escola, ajuda também na questão de gestão de tempo e do próximo, porque tem pessoas do meu time de basquete que também são do time de futebol, então esse meio também estar próximo dos meus estudos, às vezes eu saio da aula e vou para um treino, então essa proximidade, sim, me ajuda, facilita muito a minha rotina, sinceramente. E aí eu quero perguntar para vocês, que conselhos, que recados vocês poderiam dar para alunos que ou praticam menos ou querem praticar mais esportes, como conciliar isso, de quais as dicas que vocês dariam para os pais e alunos? Eu falo para todos, né? Quem tem filho, faça um esforço, né? Para que você possa, de fato, colocar seu filho numa atividade física, até porque a geração ela pode lá na frente desencadear vários problemas socioemocionais também, né? Então é de suma importância, além do bem-estar físico, mental, a questão da saúde, né? Hoje você se depara com várias crianças com problemas, né, de colesterol e uma série de coisas de saúde que você precisa, através dos esportes, e minimizar, né, tudo isso. E quanto aos atletas, né, existe, quando a gente fala em atleta, alguns, né, impacta e dizem, não vou porque eu não sei jogar tão bem, enfim. Então, a escola, ela abraça todo tipo de atleta, tá? O atleta que é iniciado e o que é o iniciante. Então, a gente abraça todos eles do Colégio Motivo, né? Nós temos diversas modalidades para que esses estudantes realmente possam vivenciar isso. A gente esteja, né, junto dessa família, através desses esportes, dando sempre feedback às famílias, né? As famílias também trazendo para a gente as possibilidades do que a gente pode, né, desenvolver mais e trabalhar com essa criança. A gente recebe algumas crianças um pouco mais tímidas, outros que precisa ter um freio maior em relação à disciplina, alguns que a gente precisa aguçar, né, determinar para que ele realmente se torne um líder, né, em relação a alguma atividade, seja numa atividade simples, a gente aguçar isso nele, outra a gente precisa frear, porque já está passando ali do limite. Existe um limite que a gente precisa também nos esportes em relação à disciplina. Então, assim, não deixem de fazer. É de suma importância, né? Eu acredito até que seja, de fato, você fazer esporte, você tá bem. É um compromisso seu, né, no dia, que você não pode deixar de fazer. É de suma importância. E o Motivo, ele realmente acolhe todos os nossos atletas, seja eles iniciantes ou iniciados. E ela acho que não tem uma idade ideal para começar, né? Acho que desde pequenininho criar esse hábito é importante, né? Claudinha, inclusive eu vou até falar, né, uma vez eu limitei um espaço, né, dando aula, um espaço de uma área, digamos assim, né, e uma ou outra criança saindo desse espaço. E aí uma das famílias perguntaram, por que ele sai tanto? Eu disse, porque ele está começando a entender o que é limite. A gente está colocando no limite uma simples atividade para a criança de 2 anos de idade, né, onde ele começa a sair ali daquele limite que você deu de espaço para ele correr, é justamente o limite que ele vai começar a entender que precisa ter tudo na vida, né? Limite, horário para beber água na atividade, horário para encerrar, horário para chegar, comando de voz do professor, é minha vez, é tua vez, a escuta é minha, a escuta é tua, enfim, tudo isso é aprendizado desde 2 anos de idade ali, né? Quando chega na escola até o ensino médio. Você começou com que idade, Caio? Eu comecei desde muito novo, desde pequeno eu já pratico futebol. Eu sempre estive em escolinhas, pratiquei natação também quando menor. Então eu sempre estive imerso nesse mundo dos esportes desde muito, muito novo. É um prazer já desde pequenininho. Desde pequeno eu sempre gostei. Fui aluno também de Erlon quando eu era mais novo, por muito tempo. Então, sim, o esporte sempre esteve presente na minha vida, sempre foi algo que eu gostei muito de fazer.
É algo que a pessoa leva para a vida inteira, né? Com certeza. A referência do professor, eu me lembro que o Caio foi atleta meu realmente pequenininho ali, 2, 3 anos de idade, nem ele lembra da idade, né? E hoje aí seguiu, criou esse hábito pela atividade. É de suma importância também, né? A gente, durante o processo, possa ser que um ou outro atleta, ele venha a mudar de modalidade. Ele pode mudar de modalidade, lógico, é de suma importância, inclusive ele experimentar outras modalidades, mas não pode deixar o hábito, isso é de suma importância, a gente trabalhar esse hábito e esse desejo pela atividade, construir isso desde pequenininho, porque aí ele vai desencadear e vai chegar ali no ensino médio sentindo essa necessidade, consequentemente trazendo todos os benefícios, né, para ele enquanto estudante e enquanto atleta, enquanto pessoa. Você falou aí em algum momento da frustração, das dificuldades. Como é que o esporte ajuda a lidar com isso? É demais, Claudinha. Hoje a gente se depara, inclusive, em grandes empresas, né? Hoje, a geração, de um modo geral, ela tem pouca frustração. Quando a gente compara ali uma geração um pouquinho antes dessa geração atual, a gente vai ter várias situações, né? Seja de um aplicativo hoje, que é muito fácil você, né, olhar pelo aplicativo que vai acontecer, uma pergunta no Google, que vai responder com facilidade, coisas que não tinha na geração anterior, que você tinha que ir buscar. Hoje, eu falo que nessas atividades orientadas você vai ter a frustração. Nessa geração também de pais que nós temos aí, você observar os filhos, eles não perdem. Ele não perde para pai, para mãe, para avó, para avô, para ninguém. Então ele precisa estar ali, né, dentro do esporte para ele poder começar a perder, ele entender o que é um não, né, ele se frustrar porque ele não conseguiu determinada situação, ele se frustrar junto com a equipe dele porque ele está remando, né, com um objetivo e esse objetivo não foi alcançado. Ele precisa recalcular a rota, fazer novamente para que ele venha realmente a ter o êxito, né? É de suma importância. E é uma geração também de pais que traz... engraçado, eu falo porque eu sou pai de dois adolescentes, eu fui criado pelos meus pais recebendo o necessário. E essa geração de pais, feita a minha hoje, a gente tem uma leitura que a gente vai dar aos nossos filhos, né, o que a gente não teve. Eu vou dar tudo o que eu não tive. E aí a gente está perdendo... a gente acaba tendo mais facilidade com a tecnologia, né, a gente está perdendo um pouquinho a mão desse equilíbrio. A gente precisa equilibrar isso, porque nós fomos, né, taxados assim com os nossos pais, nossos familiares, dando o limite, o que a gente precisava realmente. E aí a gente em busca de outras coisas. Esse equilíbrio que a gente precisa ter com essa geração de agora, né, para que eles realmente possam entender o que pode, o que não pode, até onde pode, e o resto precisem conquistar. E acho que o esporte é uma forma de trazer autonomia, né, para as crianças, porque elas é que são responsáveis pelos atos ali, e protagonismo também, né? Sim. Esse protagonismo é de fundamental importância, né? Questão de adaptabilidade também em relação a algumas posições, né? Como ele já trata com a equipe de verdade, ele muitas vezes, né? O treinador ele precisa tirar ele de uma determinada função para ir para outra. Então essa questão de adaptabilidade, ser flexível, eu vou estar ali em prol da minha equipe, eu vou me dedicar nessa função, que não é uma função que eu exerço naturalmente, eu vou ter um pouco mais de dificuldade, mas eu vou em prol da minha equipe, né? Atrás de um pedido do meu treinador, porque vai ser importante para todos e não para mim. Então eu preciso ser flexível, eu preciso ser adaptável em algumas situações, né? De rota mesmo, de estratégia, de treinador, de time, de tudo. E é legal falar que o colégio ele abraça tanto as equipes, né, que vão praticar modalidade mais profissionalmente, quanto aqueles alunos no cotidiano, né? Esse estímulo ao esporte também está no cotidiano da escola, né? Todos, com certeza. Desde o intervalo, né, Caio? No intervalo das aulas, a gente proporciona ali, né, que eles tenham esse contato com a bola, contato com atividades esportivas. A gente está sempre, os professores de educação física, sempre se envolvendo nos intervalos, brincando com um, brincando com o outro, trazendo, né, aguçando isso neles, para que de fato eles venham para a atividade. Quando se trata de uma equipe, né, no caso de Caio, que já faz parte da equipe de basquete, ele já passou por todos os processos,
para chegar ali nessa equipe. Então, passou pelos processos de coordenação motora, refino motor, uma série de situações para estar ali. Ele já está pronto para competir. A gente, com os menores, onde eles são iniciantes ali, a gente faz torneios, a gente começa a preparar para chegar aí em cima nessa equipe, para essa equipe realmente competir. E qual o conselho, Caio, para esses iniciantes que querem seguir também nesse caminho seu? Eu acho que para quem não teve o mesmo estímulo, o mesmo incentivo quanto eu quando pequeno, ou que vai começar mais agora quando mais velho, é a pesquisa e a tentativa. Eu já tentei, já testei diversas modalidades. Hoje eu acho que eu encontrei as modalidades que mais se encaixam com minha personalidade, mas existem diversos, inúmeros, incontáveis esportes por aí. Então eu acho que a pesquisa e o teste, muitos lugares como motivo proporcionam aulas experimentares para você testar, para ver se é aquele esporte que você quer. Tanto pode ser um basquete, um atletismo, um futebol, vôlei. Depende da sua própria personalidade onde você se encaixa. Hoje eu me encaixo no basquete, no futebol, no atletismo também, mas todo tipo de modalidade para mim é maravilhoso de praticar. E deixa eu perguntar, e com essa mudança de tirar o celular das escolas, esse horário do recreio, você acaba sendo um incentivador ali da prática de esportes para os seus amigos? Sim. Agora, sem poder ficar no celular todos os recreios, acredito que a gente tem mais essa interação. A gente acaba jogando muito mais bola. Acredito que esse ano, sem celulares, eu tenho jogado mais nos intervalos, como o Erlon falou. Tem conseguido mais adeptos para o seu... Tem, sim. Inclusive, muitas pessoas que não praticavam antes esporte começaram a praticar. Acredito também pelo estímulo também da falta de celulares e por a gente estar chamando, sempre ver todo mundo ali praticando, ver um grande número de pessoas praticando, a gente fala, vou lá também. Acredito que também foi um ótimo estímulo. Eu acho muito legal, porque quem pratica esporte é isso, tá sempre estimulando o outro a fazer também, né? Com certeza. Inclusive, teve alguns memes, né? Aí, depois dessa tirada do celular e essas brincadeiras no recreio, disse, vamos voltar a ver gesso. Ninguém mais via gesso, nada, né? Enfim, brincadeiras à parte, a gente precisa realmente, a gente vê eles muito mais ali se comunicando, se interagindo, brincando, fazendo, né, estimulando um ao outro, né, eu digo, esses estímulos traz, inclusive, modalidades novas, situações novas, que eles brincam no parque, é um quadrado do vôlei, é um futevôlei, é um fute-mesa, é um vôlei-mesa, tudo isso eles conseguem, né, através dos estímulos, porque está sem ali a máquina do celular na hora do recreio, então você precisa criar, né, criar e a partir daí jogar com o que criou. E tem um monte de medalha aí, né? Quais são as suas conquistas aí? Eu tenho medalhas tanto na Olimpíada Canguru, na OBRL, na OBA e na OBMEP. São as principais Olimpíadas que eu tenho medalha. E são Olimpíadas que eu gostei de praticar, são de áreas de conhecimento que eu tenho mais afinidade, são áreas de conhecimento que eu gosto. Mas foi uma grande realização para mim ter conseguido essas medalhas e porque também me gratifica, porque eu vejo em mim que é um prêmio que eu me dou esse prêmio e essa comemoração porque eu vejo que eu sou um bom aluno que tem um bom desempenho que é visto através dessas medalhas. É gratificante, né? Essa preparação toda, tanto no esporte quanto no pedagógico, né? Sim, ter esse esforço e ser recompensado pelo seu próprio esforço é realmente, como dito, gratificante para você mesmo. Você se sente bem consigo mesmo depois de tanto esforço. Então, é importante falar para os pais porque às vezes nem conhecem todas essas Olimpíadas que existem aí, que tem possibilidade dos filhos participarem, né? Então, incentivar tanto o rendimento atlético, esportivo, quanto pedagógico, né? Sem sombra de dúvida. Então, a gente agradece a presença de vocês, agradece todo o compartilhamento e deixa aí de estímulo para os pais e para os alunos para praticar mais esportes, né? Pratique esportes. Só benefícios. Só benefícios. E a gente convida também todos vocês a conhecerem as propostas pedagógicas do Colégio Motivo, a estrutura dos colégios, das unidades. Então, é só entrar no site do Colégio Motivo ou no link que tem na bio do Instagram do Colégio Motivo para agendar sua visita e vir conhecer todos esses trabalhos que a gente fala aqui nos podcasts sempre. Então, convido também a acompanhar outros episódios sobre outros temas e depois a gente volta com mais um tema importante, tanto para a escola quanto para os pais, aqui no podcast do Colégio Motivo.